Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de fechamento do mercado. Um dia de fechamento positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago, mas os ganhos não foram tão grandes ou tão importantes como o da última sexta-feira, não. Altas de 3 a no máximo 5 pontos aí nos primeiros vencimentos. Em contrapartida, a gente viu o primeiro vencimento na última sexta-feira, fechando aí com elevação de 14 pontos. O mercado está buscando um respiro aí, mas, enfim, baseado em quê? Tem fundamento? Tem motivação técnica? O que justifica essa movimentação positiva, pelo menos nas últimas duas sessões a gente viu aí a soja tentando buscar novos patamares de preços. Vamos perguntar para quem entende. Quem está comigo hoje é Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Já está aqui no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender essa movimentação. Será que é uma virada de tendência à vista aí? Será que é só aquele movimento técnico de reposicionamento dos fundos? Como é que a gente pode entender essa dinâmica de precificação que já vem durando, não, né? São duas sessões seguidas, né, Luiz? Mas que, enfim, dá uma, talvez, oportunidade de negócio para o produtor. Como é que a gente pode analisar esse momento? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pois é, Alex, a gente vê aí um movimento um pouquinho diferente do que a gente viu ao longo, praticamente, dos últimos 2 meses, né? Desde o início do ano aí, o mercado em Chicago praticamente só cai, né? Com algumas pequenas sessões aí de correção. E agora a gente viu uma correção um pouquinho mais forte, né? Eu não acho que é uma mudança de tendência ainda, tá? Infelizmente aí, o produtor, o macro cenário, digamos assim, ainda aponta mais para baixo do que para cima. Né? Primeiro porque a gente continua falando, né, que o pano de fundo aí principal, né, dessa queda, ou que traz embasamento para essa queda aí, desse ano de 2024, é o tamanho da safra sul-americana. Né? A gente vem falando há um tempo, a gente sabe que o Brasil tem problemas importantes, a gente já cortou bastante a produção brasileira, pode ser que corte mais ainda, vamos ver, né? A gente está com 45% da área colhida no Brasil, então a gente precisa consolidar ainda, né, com mais colheita para ver realmente qual que é a realidade das lavouras nos diversos estados, né, porque tem muita irregularidade nesse ano, então só a colheita avançando um pouco mais para a gente descobrir realmente qual que é a realidade. Nesse momento nós falamos de 149 milhões, mas alguns ajustes ainda podem acontecer. Mas o ponto é que, além dessa questão brasileira, que apesar dos cortes, né, dos problemas produtivos, ainda é uma safra muito relevante, é a segunda ou terceira maior safra, se ficar em 150 é a segunda, se cair um pouquinho mais vira a terceira, mas ainda é, né, top 3, vamos lá, de produção brasileira, então é uma produção ainda bastante relevante, só que tem a Argentina, né, como a gente vem falando, a Argentina, querendo ou não, recuperando a produção nesse ano, devendo mais que dobrar a produção aí frente ao ano passado, colocando 20, 25 milhões de toneladas a mais no mercado, né, e embora ela não tenha uma competição direta no grão com o Brasil, a gente lembra que ela tem alguma relevância, ela também mexe indiretamente na questão do farelo, acaba mexendo com demanda pelo produto americano, né, maior esmagamento, mais exportação de farelo para a Argentina acaba resultando em menos esmagamento talvez nos Estados Unidos. Então a gente tem vários fatores aí ligados à safra sul-americana que explicam esse momento negativo do mercado. Só que mais à frente a gente tem também mais um fator, né, Alex, que a gente estava conversando, que daqui a, enfim, a uns 20 e poucos dias, 26 dias aí, a gente tem o relatório de área plantada dos Estados Unidos, o primeiro número importante da temporada nova americana, né? É o relatório de intenção de plantio, na verdade, a área plantada é lá em junho, mas a intenção de plantio americana, e a tendência é de uso apontar para uma área de soja maior. Aí, por vários fatores, mas o principal é que, fazendo uma conta simples, o preço do milho caiu bem mais que o preço da soja nos últimos 12, 13 meses. Então é possível que a gente veja uma recuperação de área americana nessa nova temporada, trazendo um potencial produtivo recorde, obviamente, que vai depender de questão climática, né, a partir de abril, maio. Então esses fatores são os fatores que ainda pesam no mercado, então é por isso que eu entendo que não é uma mudança de tendência ainda. Eu acho que só se a gente tiver um problema climático na Argentina que, né, faça reduzir a produção daqui para frente, ou a gente descobrir que a safra brasileira é menor ainda, está mais para 140 do que para 150, ou daqui a pouco, lá no final de março, o USA não aumentar muito a área americana, enfim, só algum desses fatores, ou todos eles, no meu entendimento, para a gente ter uma mudança de tendência. Então, eu acho que o movimento agora né, positivo que a gente está vendo é um movimento muito mais corretivo,
né, porque a gente tem um acumulado muito grande de perdas em Chicago desde o início do ano, principalmente em fevereiro. Agora a gente viu, né, soja se aproximando de $11, 11,15, 11,20 aí, que é o menor preço desde 2020. Então isso sempre abre espaço para algumas correções no meio do caminho, alguma, né, a entrada no lado comprador aí por parte de fundos especuladores, antes de voltar para a tendência negativa, que eu acho que deve continuar por mais algum tempo. Pois é, isso que você está falando é importante até para trazer a perspectiva de estratégia aí para o produtor que está nos ouvindo nesse momento. Esse momento, então, é mais técnico, é mais de correção aí do mercado do que propriamente de uma mudança de tendência. A gente estava esperando, Luiz, uma recompra por parte dos fundos, porque eles estariam muito vendidos aí, principalmente soja e milho. É isso que está acontecendo agora e dá para esperar uma recompra a ponto de fazer o mercado voltar a subir para patamares que a gente via anteriormente? Ou vai ser aquela correçãozinha, só uma mudança aí de status aí dos fundos, mas sem perder o viés vendido aí dos fundos, ou o perfil vendido aí dos fundos, melhor dizendo? Eu acho que é a segunda opção, Alex. Eu acho que é só algum ajuste de posição, né? Pelo menos é o que parece para nós, que nós acompanhamos os números, né, do CFTC, mostra ainda os fundos bem mais vendidos nesse momento, né, do que comprados. A gente tem esses movimentos de ajuste de posição, daqui a pouco ele diminui um pouquinho a exposição do lado vendedor, equilibra com um pouquinho de compra, mas não que mude, continua a curva, né, tá mais vendida do que comprada, nesse caso para os fundos. Então eu não vejo uma mudança de mão, digamos assim, né? Eu acho que para mudar a mão, né, entrar com força no lado comprador e deixar as posições vendidas de lado, a gente precisa de fundamento. E aí, nesse momento a gente não está vendo nenhum grande fundamento para que os fundos voltem para a ponta compradora com força. Então eu acho que é uma correção que faz parte do mercado, né? Mas não que mude o rumo, né? Mas de qualquer forma, correções desse tipo, principalmente nesse momento, né, que é um momento bastante negativo ainda, são oportunidades que podem ser aproveitadas, é o que a gente vem comentando há um tempo. Eu acho que nesse ambiente de entrada de safra brasileira, de Chicago mais fraco, de prêmios ainda fracos, de um dólar que não está ajudando, qualquer repique em Chicago pode ser aproveitado. Obviamente cada produtor tem a sua conta, né? Pode ser aproveitado porque a gente sabe que a boa parte dos produtores tem necessidades financeiras no curto prazo, infelizmente, né? Não são todos que são capitalizados, pelo contrário, e não conseguem passar esse primeiro semestre sem vender nada. Então eles têm que entender que, né, a gente tem um ambiente de primeiro semestre que é negativo. Então qualquer movimento um pouquinho positivo nesse ambiente tem que ser aproveitado, a não ser que o produtor queira, né, o detentor da soja queira especular com o mercado climático americano e mais à frente, que sempre traz oportunidade também, mas ele tem que entender que o risco é bastante grande, principalmente, como eu falei, porque a tendência é de o USDA indicar uma área maior nos Estados Unidos nessa temporada, e isso é um fator negativo mais à frente. Vamos então entender essa melhora de Chicago, e aqui internamente a gente teve também uma melhora dos prêmios quando a gente considera fevereiro. Essa tendência de melhora dos prêmios, ela também continua, na sua opinião, Luiz? Ou na verdade, enfim, agora com a consolidação aí, com a evolução da colheita, a gente vai ver mais pressão, hein? Pois é, Alex, esse movimento dos prêmios, na verdade, é só uma correção frente a Chicago, se for ver, né? A gente está falando de um Chicago que saiu de $12 aí para algo próximo de 11, e de prêmios que saíram de menos 100, menos 120 para menos 60. Então, basicamente, está corrigindo esse movimento de Chicago, né, acumulado aí desde o início de janeiro. Então, mas de alguma forma ajuda, né? Ajuda, impede que o preço caia mais, mas eu também não acho que prêmio vai começar a subir ainda. Eu acho um pouquinho cedo, porque como tu bem colocou, a gente está com uma colheita andando no Brasil, a gente sabe que prêmio sente a sazonalidade de entrada de safra, muito mais que Chicago, né? Prêmio é quem realmente sente a sazonalidade de entrada de safra. Como eu falei, é uma safra com problemas? Mas deixa de ser uma safra catastrófica, é a segunda ou terceira maior safra do país, é um volume muito grande, e naturalmente esse volume se concentra, essa entrada se concentra no primeiro semestre. Então é difícil a gente ver uma reação, uma mudança de rumo de prêmio nesse momento, porque tem a entrada da safra. Agora eu acho que a gente pode ter no segundo semestre aí sim, né, botando um pouco mais de peso no problema brasileiro,
a gente viu uma disputa mais interessante ou mais ferrenha entre os compradores para exportação, compradores de mercado interno, que possam trazer, que pode trazer um ambiente melhor para prêmio. Eu acho que a gente pode ver prêmio bem positivo lá na frente. Acho que a gente pode voltar a ver prêmio 100 pontos acima, 150 pontos acima, quem sabe, porque eu acho que sim, a gente teve um problema, a gente não vai ter estoques tão grandes nessa temporada, e lá para o final do ano que o mercado vai começar a sentir um pouquinho mais isso e vai começar a trabalhar com preços melhores. Mas nesse momento agora, pelo menos, eu não vejo uma mudança de tendência para prêmio. O prêmio vai corrigir Chicago, vai continuar corrigindo Chicago, vai continuar sentindo a entrada de safra. Então, realmente, como eu falei, quando a gente tem momentos positivos de Chicago, né, e que o prêmio não está tão pressionado como é agora, como é o caso de agora, talvez seja um momento aí para o produtor para aproveitar aí no primeiro semestre. Bom, não tem muito o que fazer, como você disse, tem contas para pagar, o produtor tem contas para pagar, enfim, tem que fazer dinheiro aí para tentar, enfim, continuar a sua atividade. Tem aí, aparentemente, um programa de apoio do governo, uma linha para como é que fala? Para fazer dinheiro, enfim. Sim, fluxo de caixa. Isso, para ajudar no fluxo de caixa, mas a regra não está colocada à mesa ainda e a gente não sabe qual a vantagem desse programa aí do governo ainda, né? Então, nesse momento, é prudente pelo menos pagar as contas, Luiz. Exatamente, né? A gente vem falando, né? Não está fazendo muito sentido o produtor rolar dívida com um juro muito alto nesse momento, a não ser que tenha um apoio do governo, né, com um juro melhor, enfim, que consiga jogar para frente essa conta, exatamente para tirar um pouco dessa pressão da necessidade de venda nesse momento. Mas se o produtor, né, tiver que vender, ele tem que vender em momentos como esse, momentos que Chicago está um pouco melhor, onde o preço subiu R$2, R$3 a saca, R$5, quem sabe, porque ele tem que entender que o ambiente continua negativo, né? A gente não vê espaço para uma grande recuperação nesse momento, diferente do segundo semestre. Eu acho que no segundo semestre a gente pode ver preços melhores no Brasil. Obviamente vai depender de vários fatores, mas até deixando de lado um pouco Chicago, questão de safra americana, a gente pode ver um prêmio corrigindo melhor Chicago, né, subindo mais Chicago, caia no caso, trazendo uma oportunidade um pouco melhor. Então lá no segundo semestre, quem conseguir carregar um pouco de soja para lá, eu acho que é uma aposta, digamos assim, que faz mais sentido do que especular agora no curto prazo. Eu acho que agora é colocar no papel aí, ver se está com alguma margem positiva, pegar um mercado um pouquinho mais positivo, liquidar essas contas de curto prazo, né, que ele provavelmente não vai conseguir fugir, e deixar o restante lá para o segundo semestre apostando numa melhora aí, principalmente via prêmio aí de mercado interno, e talvez algum problema de safra americana e tal, mas aí eu acho que é especular um pouquinho demais, tem que ser com algo um pouquinho mais palpável, digamos assim, que é uma melhora, porque a gente teve problemas no Brasil e a gente deve ter uma exportação forte, que não vai ser recorde, mas vai tirar bastante a soja do mercado interno, e eu acho que lá no final do ano a disputa entre exportação e mercado interno pode trazer um ambiente melhor para preço. Levando em conta que agora, 1º de março, começou também a regra do B14, né, aqui no Brasil, que pode, de alguma forma, utilizar mais óleo de soja e, consequentemente, mais grãos para esmagamento, né, Luiz? Sem dúvida, esse é um fator muito importante do lado da demanda, né? Eu acho que o grande fator novo dessa temporada do lado da demanda é esse, né, Alex? É muito importante esse aumento da mistura, porque ajuda a tirar o excesso de soja do mercado brasileiro. A gente já colocou isso na conta de oferta e demanda, então a gente deve encerrar o ano lá com estoques de 4 milhões, mais ou menos, que são estoques apertados, que eu acho que podem trazer esse ambiente um pouquinho mais favorável via prêmio, né, para a formação do preço brasileiro lá no final do ano. O Valmir Martins está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube, está perguntando se você tem aí os números ou os valores dos prêmios no Porto de Paranaguá. Tenho sim, hoje a gente está falando de prêmio março, que é o prêmio disponível, menos 60 na base compradora, o abril menos 40 e o maio menos 25. Então a gente tem uma curva ascendente, né, que é exatamente isso, né, como eu falo, quando a gente vai caminhando para o segundo semestre, os prêmios vão melhorando naturalmente. Então a gente está fazendo a curva, né, exatamente como ela normalmente é, né? Então, mas lembrando que a gente tem esses patamares um pouquinho melhores que há algumas semanas, porque Chicago caiu muito também, né? Então eles estão melhores esses prêmios agora porque tem uma correção em cima da perda de Chicago. Então é um momento interessante, é um momento que a gente tem o Chicago tentando se recuperar, prêmio ainda segurando, não tão negativo como ele já foi,
então eu acho que é um momento que o produtor pode aproveitar. Só para a gente comparar, né, Luiz, você estava me dizendo que em fevereiro esse prêmio, a média desse prêmio aí ficou na casa dos 100 pontos, né? Isso, menos 100, menos 120 chegou a bater nesse ano. Menos 60 já estamos num bom caminho. Isso não significa que vai ficar assim. Os prêmios podem oscilar também dependendo do tamanho da pressão da oferta e da necessidade dos compradores, né? Exatamente. Lembrando que a gente tem 45% da área colhida no Brasil, a gente tem mais da metade para colocar aí da produção no mercado, então isso deve continuar pressionando o prêmio, infelizmente. O Gustavo Pornaro, ele pergunta se é melhor vender no físico e fazer hedge nesse momento, Luiz. Sim, eu acho que faz sentido se desfazer agora um pouco da soja no físico, apesar de a margem não estar legal, apesar de que o preço não está legal, e tentar participar do mercado de outra forma, via mercado futuro, fazendo esse hedge, comprando uma opção para aproveitar alguma possível alta mais à frente. Eu acho que faz sentido porque o físico tende a demorar um pouquinho ainda para se recuperar. E daí você faz esse ajuste e participa de uma provável alta mais adiante. Exatamente. Pagando um prêmio, obviamente, por isso. Exatamente. No caso das opções. Isso. Esse prêmio entra na conta, né? Digamos que tu venda a soja hoje a 100, 110 reais, aí tu vai pagar um prêmio de 5, 10 reais, dependendo do strike que tu tá buscando lá em Chicago, aí tu vai ter que tirar isso no primeiro momento, né? Tu vai tirar isso da conta, ou seja, se tu vendeu a 110, na verdade tu vendeu a 100 se tu comprar uma opção. Mas lá na frente tu pode colocar esse prêmio em cima de novo positivo, porque tu vai, se der certo a operação, tu vai pegar um valor mais alto lá no momento de fechar a posição. Boa, muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender um pouquinho mais desse mercado e dessa dinâmica de precificação. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu, abraço. E ao pessoal que está com a gente aqui pelo YouTube, meu muito obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas. Lembrando que a sua participação é muito importante, mas a sua inscrição aí no canal também nos ajuda bastante. Fazer a inscrição no canal oficial de Notícias Agrícolas nos ajuda a movimentar melhor aí as nossas análises, os nossos boletins. Então, fica o convite para que vocês façam aí a inscrição no canal oficial de Notícias Agrícolas pelo YouTube e, claro, deixe lá o seu joinha, deixe lá o seu like para a gente, para que a gente possa distribuir melhor as nossas informações. Combinado? Obrigado aí pela audiência, obrigado pela participação. Vamos ver como estão encerrando os negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo. Março, 11 dólares e 47 centes por bushel, alta de 4 pontos. Maio, 11,54, alta de 3 pontos mais 25. Julho, 11,64, alta de 3 pontos e meio. Agosto, 11,62, alta de 5 pontos mais 25. Então, temos aí um mercado trabalhando de forma positiva, dando sequência àquele movimento de alta da sexta-feira. Vamos ao milho. Para março, 4 dólares e 18 centes por bushel, 6 pontos de elevação. O maio também subindo 5 pontos e meio a 4 dólares e 30 centes por bushel. O julho, 4 dólares e 41 centes por bushel, alta de 5 pontos. A mesma alta para setembro, que fechou a 4 dólares e 50 centes por bushel. Vamos ver o trigo. Trigo trabalhando aí com alta também. O março, 5 dólares e 64 centes por bushel, alta de 4 pontos. O maio, 5,63, alta de 6 pontos. Julho, 5,67, subindo 6 pontos mais 25. Setembro, 5 dólares e 75 centes por bushel, elevação aí de 6 pontos no vencimento setembro, vencimento setembro, alta de 6 pontos. São esses os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.